E aí, Cirilo, eu acho que independentemente de qual time o Mohamed mandar a campo, o Atlético tem uma interrogação, né, de última hora, lateral esquerda. Problema esse, né? Era o Dodô. Dodô vai ter que fazer uma cirurgia, lamentavelmente, teve um problema no treino, né? O Arana jogou justamente para não arriscar o Dodô, porque o Arana ficaria fora das semifinais por conta da seleção. E aí, no treino do dia seguinte, o Dodô lesiona o joelho. E aí o Turco vai ter que improvisar. E o caso do Dodô é caso de cirurgia. Vai ter que fazer uma cirurgia. Processo cirúrgico. Ele já se pronunciou nas redes sociais. Boa sorte ao Dodô, ótima recuperação, que seja o mais breve possível. Mas vai ter que improvisar, porque não tem o Arana, que foi para a seleção, não tem o Dodô. Poderia pegar um lateral direito e colocar na esquerda, não vai poder fazer, porque o lateral direito titular está machucado, é o Mariano. E o reserva joga, que é o Guga. Poderia pegar o zagueiro que joga como lateral e colocar na posição, não vai poder fazer, porque o Alonso está com a seleção do Paraguai. Então vai ter que ter um improviso, ou então uma mudança de desenho tático. Jogar com 3 zagueiros. Na turma do bate-bola mais cedo, eu dei minha opinião. Se sou o Turco, mexeria o menos possível. Já que eu tenho que improvisar, eu iria fazer um improviso. Eu não mexeria no Alan no meio de campo, porque se você improvisa o Alan na esquerda, você ia mexer uma vez, você mexe 2. Se você joga com 3 zagueiros, você ia mexer uma vez, você mexe 2. E além disso, na estrutura que vem sendo utilizada já há um bom tempo, o Turco, quando coloca 3 zagueiros, assim como o Cuca, era eventualmente durante um jogo, e não teve talvez tempo para trabalhar isso pensando na semifinal contra a Caldense. Então eu faria um improviso simples, e pode ser Tietê, que já jogou nessa função. Jogou. Pode ser o Caleb. Tava tentando lembrar o jogo que o Tietê jogou. Você lembrou? Não, pesquisei. Mas já jogou. Não é fácil. Jogou contra o Atlético Goianiense. Um desafio do meio do ano passado, né? Inclusive ele foi bastante elogiado pelo Cuca na ocasião. Jogou como lateral esquerdo naquele momento. No jogo de Belo Horizonte? Foi no jogo... Foi na goleada. Não, vou conferir, Edu. Mas eu acho que foi o jogo do turno. No jogo em Goiânia, ele falhou. No gol do Atlético Goianiense, ele foi recuar uma bola e entregou no pé do jogador adversário. Só não me lembro se ele estava jogando de lateral ou não. Mas enfim, para mim, as duas possibilidades para não mexer em estrutura e para não precisar mexer 2 vezes, que é tirar o Alan da posição dele ou foi outro na goleada, jogador, tá? Em Belo Horizonte. Então por isso foi elogiado, porque lá ele não poderia ter sido elogiado, porque ele falhou num dos gols. E inclusive o gol da vitória foi do Oliveira, que hoje é zagueiro do Cruzeiro. É o jogo em Goiânia, o jogo daquele pênalti polêmico. 2-1. É isso. Mas para mim seria Caleb ou Tietê. Eu não colocaria outro jogador, já que tem que improvisar sem mexer tanto. Mas quem sabe é o Turco, ele deve ter uma ideia, já deve ter trabalhado hoje, inclusive, na Cidade do Galo. Provavelmente vai trabalhar amanhã de uma forma um pouco menos intensa. Mas, Cirilo, sinceramente, qualquer time que o Atlético mandar, qualquer formação que o Turco pensar, o Atlético não é pouco favorito, não. Ele é muito favorito. Eu creio, Natália, que por formatação de time, por ideia de jogo, eu penso como o Edu, não mexeria tanto na estrutura. E se tirar o Alan do meio de campo também, titularíssimo do meio campo do Atlético, talvez seja menos trabalhoso deixar o Alan quietinho lá e botar alguém para fazer a esquerda. Caleb já chegou a jogar um pouco mais defensivamente, fechando esse lado esquerdo também. Tem a facilidade do pé, né? Que já é... Isso é muito importante para o improviso. Com certeza. Outro detalhe. Porque se ele coloca o Tietê para fazer lateral, por exemplo, ele vai perder um lado esquerdo forte, um lado esquerdo ofensivo do Atlético, que tradicionalmente é muito explorado, com lateral e com ponta, né? Se ele tem o Tietê, certamente ele não vai ter o Tietê fazendo linha de fundo, fazendo ultrapassagem, né? E um outro detalhe, né? Falei isso também na turma do bate-bola no debate, que eu defendia o Alan no meio campo e o Caleb na esquerda, até pelo fato que você ganha uma opção do Caleb, ele cai muito bem pelo meio por dentro, e você pode até ele pode fazer jogadas ali confundindo a marcação adversária. O Atlético, eu comentei o jogo Atlético e Caldense no final de semana, o primeiro tempo o Turco utilizou os laterais bem abertos. Fazia a saída de 3 que o Atlético faz, com os 2 zagueiros e o Otávio na ocasião, mas quem faz essa saída costumeiramente é o Alan, e os 2 alas jogando como ponta, porque os pontas jogaram por dentro. Eu acho que para esse jogo o Keno volta, não tem muita dúvida, né, do Keno pela esquerda, e ele com o Cuca jogou por dentro muitas vezes, com o Turco
na maioria dos jogos tem jogado por dentro. E aí, a partir do momento que você faz uma saída de 3 e que você põe o seu ala, o seu lateral que vira um ala, quase jogando como um ponta, você não sofre tanto com a recomposição. Porque o Atlético tem Alan, que vai fazer essa saída, vai ter o Jair à frente, pode ter Zaratio e Nacho, que são 2 jogadores de muita força de pressão, inclusive de recomposição, e pode facilitar um pouco, inclusive, para o Caleb, improvisado, ou para um Tietê improvisado na lateral. Pelo que eu tenho visto do Atlético, eu acho que não vai ser tanto problema por conta da fragilidade do adversário. Seria problema contra um Palmeiras, contra um Flamengo, contra o Corinthians, mas por ser um estadual, até mesmo numa final, provavelmente contra o Cruzeiro ou o Atlético, que são equipes melhores do que a Caldense, poderia até ser um fator mais problemático. Mas para esse jogo, sinceramente, né, é claro que é melhor jogar com a Arana ou o Dodô, mas não vejo um problemaço na cabeça do turco. Não. O Atlético não deve ser atacado o tempo todo pela Caldense, né, Natália? Eu acho que... Eu até falei mais cedo na turma do bate-bola que eu gostaria de ver, talvez, uma formação com 3 zagueiros. Falei também que eu não acho hoje tão danoso tirar o Alan do meio campo, porque hoje ele tem um substituto e um substituto que vem cumprindo com o seu papel. Eu tenho gostado das atuações do Otávio. É bom jogador, né? Eu até falei que acho que ao lado do Ademir, dos reforços que já atuaram, foi quem está mostrando um futebol mais interessante, se mostrando mesmo como uma possibilidade. Então hoje eu não vejo de forma tão drástica a saída do Alan do meio campo, se for assim necessário. Mas vocês me convenceram. Eu acho que o Caleb pode sim ser uma boa opção, justamente para que o Atlético não perca a sua força ofensiva pelo lado esquerdo. E porque a gente espera uma Caldense que não vai conseguir propor o jogo, que vai tentar jogar no contra-ataque. Então, assim, acho que se conseguirem ali inibir os contra-ataques do lado do Caleb, porque, claro, ele não tem a mesma força na marcação que tem os laterais de ofício, mas dando a ele o corredor e a oportunidade de atacar, acho que daria muito certo. Seria uma super oportunidade para ele também, né, Cirilo? Se mostrando, vamos dizer assim, como uma alternativa com essa versatilidade, porque onde ele atua mais frequentemente, que é o meio, já tem muita gente competindo, né? Então, seria uma oportunidade para ele estar em campo e ter mais minutagens com o turco. É muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Assim, o pessoal fala, mas da base, será que não tem um lateral esquerdo? Nesse momento, parece que não. Mas você tem o Caleb, tem o Rubens que poderia jogar por ali também. E essa questão da base também, o pessoal precisa entender que futebol da vida real não é o do videogame. Cara. Você tem um moleque da base, você tem Arana e Dodô. O menino nunca foi testado na vida. O menino nunca treinou, nunca jogou com tu. Faz parte do elenco. Não sabe o sistema que é feito. Não, vamos puxar o menino da base ali. Vai jogar semifinal, moleque. Entra aí. Sabe? Isso não existe. Pressão desnecessária. Não, eu não sei quem inventou essa de que a base salva. Eu não sei qual foi o gênio que inventou essa frase. Nunca salvou. E isso incurtiu na cabeça do torcedor. Que a base vai salvar. A base nunca salvou nada. Você tem que ter calma para poder lançar um garoto, você não pode lançar numa fogueira também. Talvez esse pensamento é que atrapalhe. Exatamente. E a questão aí é a avaliação de necessidade, né? É mais fácil fazer essa integração com calma do que chegar numa semifinal, botar um menino que nunca treinou no time profissional e botar pra jogar sem nenhum tipo de necessidade. Sabe? Às vezes você queima um menino, um jogo com exposição, um duelo de semifinal, enfim.